o Senhor Deus vai usar tudo que te feriu, tudo que te machucou, para depois ser uma missão em sua vida. Sim, haverá grande júbilo em tudo isso que você está atravessando. Nada é em vão. Tudo que você passou já é preparo para o seu chamado. E o inimigo sabia disso. A ferida, ela te moldou para a sua missão. Há feridas que não nasceram para te destruir. Elas nasceram sim para te despertar. E há dores que não vieram para te afastar de Deus, mas para quebrar tudo aquilo que te afastaria dele, sem que você percebesse. Nem toda ferida é obra do inimigo. Algumas permissões divinas são para arrancar de você uma identidade falsa e revelar o chamado verdadeiro que Deus tem para você. A Bíblia nunca escondeu isso. Deus nunca construiu seus servos a partir de conforto. Ele sempre os moldou nos lugares da ruptura, onde o homem vê trauma, Deus vê uma forja. Onde o homem vê perda, Deus vê uma transição. E onde o homem vê abandono, Deus vê uma separação santa, uma separação para te santificar. E antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Jeremias foi separado antes de nascer, mas não foi poupado das dores. Pelo contrário, sua missão exigiria rejeição, solidão, perseguição e muitas lágrimas. A ferida não o desqualificou, mas o qualificou. Existe uma verdade espiritual que poucos querem aceitar. Quem não sangra, não governa. Quem não é quebrado por Deus, governa apenas com a força da sua alma. E Deus não confia destinos eternos a pessoas que ainda precisam ser o centro da própria história. José não foi traído porque era fraco, foi traído porque carregava um chamado grande demais para permanecer ali no lugar onde estava. A ferida da rejeição dos irmãos foi o portal que o levou ao governo do Egito. Se José tivesse sido amado por todos, teria morrido como apenas mais um pastor de ovelhas. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20. Então observe, Deus não impediu a ferida, Deus ressignificou a ferida de José. Porque algumas missões nascem depois que você perde o lugar onde você estava seguro. A ferida te expõe, ela te revela, ela tira suas máscaras, ela desmonta suas expectativas humanas. É por isso que dói tanto. A dor não é apenas pelo que aconteceu, mas pelo que morreu dentro de você junto com aquilo. Davi foi ungido rei, mas antes de tocar o trono, foi perseguido como um criminoso. A ferida da injustiça o ensinou algo que o palácio jamais o ensinaria: a dependência total de Deus. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Salmos 31:3. E Davi aprendeu a governar o coração antes de governar um reino. A ferida o ensinou a escrever salmos, não decretos. A solidão o ensinou a ouvir a Deus e não a aplausos. Toda ferida tem uma voz, ou ela te ensina ou ela te aprisiona.
O que define isso não é a ferida, é o altar que você constrói ao redor dela. Moisés carregou a ferida do abandono desde bebê. Foi rejeitado pelo seu próprio povo, foi rejeitado pelo palácio, foi rejeitado pelo deserto. Mas foi justamente essa identidade fragmentada que o tornou capaz de transitar entre mundos e libertar uma nação. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Êxodo 4:11. Deus não pediu a Moisés perfeição emocional, não. Pediu somente obediência. A ferida da inadequação foi curada quando ele entendeu que o chamado não depende das habilidades, mas da presença de Deus que o acompanha. Há feridas que revelam que você tentou ser aceito onde Deus nunca quis que você pertencesse. Há dores que só existem porque você insistiu em ficar onde o céu já tinha encerrado o seu ciclo. Jesus não ignorou as feridas, ele as carregou. Após a ressurreição, ele poderia ter aparecido sem as marcas, mas escolheu manter as cicatrizes, porque as cicatrizes são a prova de que a dor não venceu. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. As feridas de Cristo não falavam de derrota, mas de redenção. Elas eram o selo da missão cumprida. Isso revela algo profundo. Cicatrizes não são sinal de fraqueza, mas de autoridade espiritual. Paulo carregava uma ferida constante, um espinho na carne. Ele orou para que Deus o removesse, mas Deus respondeu algo que mudou tudo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. A ferida permaneceu, mas a missão de Paulo expandiu, porque Deus não precisa remover tudo que dói para cumprir o seu propósito. Às vezes, ele usa exatamente aquilo que dói para manter você dependente, humilde e alinhado. Quem não entende a própria ferida tenta fugir da missão. Quem entende, abraça o processo. Pedro foi ferido pela própria boca. Negou Jesus 3 vezes. A vergonha poderia tê-lo destruído, mas Jesus não curou Pedro poupando-o das lembranças. Curou Pedro confrontando-o. E Simão, filho de Jonas, tu me amas? João 21:17. Ele perguntou 3 vezes a Pedro: João, filho de Jonas, tu me amas? 3 perguntas para curar 3 negações, porque ele o negou 3 vezes. A ferida então foi exposta, foi tratada e foi transformada em liderança. O mesmo Pedro que negou foi o que pregou em Pentecostes. A ferida não o impediu de ser a coluna da igreja, mas o preparou. Há pessoas tentando curar feridas com distrações, com novos relacionamentos, com ativismos religiosos ou fugas emocionais. Mas feridas espirituais só são curadas na presença de Deus, com verdade, com arrependimento e com rendição. Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Salmo 147:3. Deus não apressa o processo. Ele respeita o tempo da cicatrização, porque sabe que uma cura superficial gera líderes instáveis. Se você foi ferido, não é porque Deus te esqueceu,
é porque Ele te separou. A ferida tirou você de onde não poderia permanecer e te empurrou para o lugar onde você precisa nascer de novo. A missão não nasce nos aplausos, ela nasce no silêncio, no chão, no lugar onde você descobriu que sem Deus você não é nada. E com Ele, com Deus, você é exatamente quem foi criado para ser. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, 28. A ferida não foi o fim da história. Foi o início da sua alteridade espiritual. O lugar onde você sangrou é o mesmo lugar onde Deus vai te usar para curar outras pessoas. Porque quem foi moldado pela dor não ministra teoria, ministra a própria vida. E Deus só confia vidas a quem foi quebrado o suficiente para não brincar com os destinos eternos dos outros. Fique com essa palavra, com essa mensagem tão profunda que mexeu tanto comigo e que fala tanto de mim. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E obrigado a todos os inscritos, a todos que comentam, porque isso ajuda o canal a crescer, tá? E os likes também. Obrigada a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.